Eu lembro que teve um dia na minha vida que eu me vi muito irritada. Eu literalmente comecei a gritar comigo mesma olhando no espelho. Não é que eu tava irritada, eu tava cansada de falhar comigo mesma. Eu tava nervosa por me ver insatisfeita com as mesmas situações. Eu tava cansada de me ver sempre insatisfeita com os hábitos ruins que eu tava cultivando e não conseguia mudar, cansada de dar ouvidos para as historinhas que eu mesma me contava para dizer que tava tudo bem eu permanecer no mesmo lugar que eu tava. E esse dia foi como se fosse um rasgar para mim, como se fosse um desbloquear de alguma chave mental para eu conseguir dar passos novos. Porque assim, dificilmente as pessoas conseguem mudar alguma coisa na vida delas se elas não estão muito insatisfeitas com aquilo e isso as faz querer muito mudar. Eu pude sentir nesse dia que foi como se fosse um ritual de passagem do tipo, tá, as responsabilidades agora são minhas e eu não posso continuar colocando a culpa nos outros, nas circunstâncias, porque esse lugar que eu estou não é um lugar que eu quero continuar a estar. E nesse momento eu tomei uma decisão que dali em diante eu ia precisar começar a aprender a gostar daquilo que iria me fazer crescer. E foi uma decisão muito íntima, porque eu iria precisar mudar a forma como eu estava me vendo. Eu não queria mais me ver frustrada por não conseguir fazer aquilo que eu me propunha a fazer. Sabe, de poder honrar com a minha palavra e não viver naquela ansiedade de tá definindo coisas para eu fazer e sempre ver elas sendo postergadas. Eu podia contar historinhas para convencer as pessoas ao meu redor, mas a mim mesma não tinha como convencer, porque em quatro paredes eu sabia que a responsabilidade era totalmente minha. Se você também está passando por isso e está querendo mudar essa situação na sua vida, eu recomendo profundamente que você assista esse vídeo até o final. Nele eu vou te contar qual foi o meu processo e o que eu tive que aprender e fazer para conseguir vencer essas resistências que surgem e que a gente mesmo coloca e, enfim, começar a dar passos ao nosso crescimento. Prazer, eu me chamo Natália Persky, eu tenho 20 anos e tô nessa jornada em busca do meu crescimento pessoal, em busca de uma vida mais produtiva, mais saudável e com propósito. E tô aqui para compartilhar essa jornada com você, literalmente pegar na sua mão, te ajudar, te incentivar, enfim. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like. Também se inscreve no canal e ativa as notificações para receber todos os próximos conteúdos. Eu tava aqui pensando sobre uma forma de explicar para vocês sobre o porquê que a gente acredita tanto nessas historinhas que nós mesmos nos contamos. E o que me veio em mente foi o seguinte: tudo que é novo gera desconforto. Por quê? Porque é desconhecido, você não tem previsibilidade. Quando você se depara com essas situações, seu hipotálamo recebe um sinal de que você está em perigo. Ou seja, ele libera cortisol na sua corrente sanguínea para você entender, para o seu corpo entender que você está numa situação de luta ou fuga, de estresse. Ou seja, não é apenas tua mente que entende isso, mas o teu corpo inteiro entende que você está em perigo. Por isso que você mesmo se paralisa quando você se depara com coisas desconfortáveis. Nós mesmos, todo mundo. Zona de conforto não é nada mais do que uma situação em que você esteja preparado para conduzir, uma situação que tenha previsibilidade, que você se sinta seguro de conduzir. Basicamente, é um lugar conhecido, um lugar que você sabe que não vai ter danos maiores caso alguma coisa acontecer, porque você já está ali vivendo isso, já faz parte do seu contexto, já faz parte do que você já sabe, já domina. E tudo que é novo é desconhecido, sua mente vai te criar inúmeras hipóteses de como aquilo pode dar errado e como você vai se dar mal com isso. Por exemplo, eu vou me sentir excluído, eu vou fracassar, eu vou falhar, as pessoas vão me ver como um idiota, as pessoas vão achar que eu sou burro, sei lá, inúmeras coisas que a sua mente coloca pra você se proteger dessa circunstância. E claro, você não quer sentir isso dá muito medo, isso te faz pensar. Isso, na verdade, te faz pensar, é o medo da morte, né? Que livro que eu li isso? E você não quer sentir isso te dá muito medo. A sua mente sempre vai agir em prol da sua segurança e do seu bem-estar e do que te faz estar dentro dessa zona de conforto. Mas o que acontece aqui é o seguinte, onde mora o problema. Quando você aprende a engatinhar, é desconfortável. Quando você aprende a, falar, é desconfortável. Você vive vários desconfortos até o momento 20 anos. Vamos colocar uma data.
Quando você decidiu parar de viver o desconforto? Quando você decidiu que estava tudo bem paralisar? Porque é isso que acontece. Quando você para de viver desconforto, você para de aprender. Quando você está aprendendo a falar, você erra, você falha, e ali você se permite, não existe cobrança, mas você aprende, desenvolve e cresce. Quando você está numa vida adulta, você começa, isso é um ponto, você começa a ter certo fator externo te influenciando, a te dar medo. Tuas crenças que você construiu até agora te mostram que muita coisa pode dar errado, que muita coisa já deu errado na vida das pessoas que você convive, enfim. O teu contexto de vida te levou a limitar certas ações. Tem um podcast da Lúcia Helena que se chama Por que não realizamos nossos sonhos? Ouçam esse podcast, é muito, muito, muito bom. Você nunca vai conhecer o seu verdadeiro potencial se você não furar essa bolha da zona de conforto, essa bolha do, existem perigos, mas eu só vou conseguir vencer esses perigos se eu enfrentá-los. A grande verdade é que a gente precisa encarar esses medos, encarar essas frustrações que estão por vir. Porque, na verdade, não é que a gente não é bom, não é que a gente não consegue, não é que a gente não é capaz, que não é pra nós. A questão é que quanto mais a gente evita esses medos, mais eles crescem. Quanto mais eu evito fazer uma coisa, mais eu acredito que eu não sou boa nela. Eu só acredito que eu não sou boa nessas coisas porque eu literalmente nunca fiz. Tem uma frase que eu gosto que diz o seguinte: só é fácil pra quem só fala, só é difícil pra quem nunca faz, e se torna simples para quem repete. Tá, mas é muito fácil falar, né? Como que tu, de fato, enfrentou esses medos? Como que tu conseguiu ter essa coragem para enfrentar esses medos? Como que tu venceu esses medos? Gente, a gente não vence logo de cara, a gente faz com medo mesmo. Essa é a realidade, essa é a verdade. Confiança é algo que a gente constrói fazendo. E coragem de fazer isso é uma característica que precisa fazer parte do teu caráter. Coragem de viver uma vida que eu realmente quero viver ao invés de viver insatisfeita como eu estou. Coragem é uma habilidade que você desenvolve com base no que você tem de propósito grande assim na sua vida, com base no que você quer realizar, com base no que você quer ser, com base na sua vontade imensa de querer se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que desfruta do seu potencial, sabe? Tem um textinho que eu escrevi e que eu gosto de repetir porque é maravilhoso e eu sempre declaro quando eu sinto medo, porque isso me guia para fazer o que precisa ser feito. Ele diz o seguinte: isso me dá medo, é desconhecido, eu não sou boa nisso ainda. Eu poderei me frustrar, poderei fracassar, mas tudo bem, porque esse é o processo desconfortável que eu decidi viver. Nele, eu tenho oportunidade de crescer. Nele, terei informações sobre minhas inabilidades necessárias para buscar melhorias e me aperfeiçoar. Eu decidi o desconforto que me faz crescer, que me torna uma pessoa mais resiliente, perseverante e autoconfiante. E não o desconforto de nunca ter vivido o potencial que poderia desfrutar. Esse texto você tem que agora pausar, voltar ao vídeo, escrever e colar na sua parede e declarar todos os dias. Porque este medo é algo que você vence com esta decisão. Quando tu faz as coisas com medo mesmo, tu se dá a oportunidade de aprender o que dá certo, o que dá errado, de aprender com a história dos outros também. Quando você está neste movimento, não dá para evitar as variáveis que vão surgir. Elas vão surgir. As adversidades, as dificuldades, as circunstâncias vão aparecer. Só que aí que tá, você vai estar preparado para receber elas. Você vai estar um pouco mais resiliente a cada dia. Você vai estar um pouco mais confiante a cada dia, a cada pequena prova que você se dá, de que você está sendo capaz de acolher e resolver com as suas próprias habilidades. Porque quando essas adversidades surgem, você é o responsável por estar preparado para lidar com elas de uma forma digna, de uma forma que você possa se orgulhar depois. Não existe resultado sem processo, não existe mérito sem esforço, não existe vitórias sem fracassos. E eu sei que na prática isso pode parecer um pouco difícil de aplicar, mas
Basicamente, eu sei que vai ser difícil de encarar, essas vozes sempre vão aparecer de que você não é capaz, de que os outros são melhores, de que não tá dando certo. E por esse motivo você precisa decidir fazer duas coisas. A primeira, e que eu comecei a fazer muito no início, era me blindar literalmente de tanto ouvir podcasts, ler livros. Por que eu tenho esse grande propósito, esse grande motivo para ler inegociavelmente todos os dias? Porque os livros me trazem essa clareza, os livros eles iluminam os caminhos obscuros das minhas crenças limitantes, eles trazem respostas para o que eu não consigo entender, eles trazem essa liberdade de poder fazer as coisas que eu não consigo fazer com o meu próprio entendimento, porque eles me dão esse exemplo, eles me mostram que pessoas conseguiram, eles me impulsionam. Tanto os livros quanto os podcasts que eu escuto me trazem essas novas perspectivas para lidar com as situações de uma forma mais racional, porque todas essas vozes vão continuar sempre aparecendo. Todas essas historinhas sempre vão continuar fuxicando no nosso ouvido, dizendo que a gente não consegue, que a gente tá em perigo, que não dá, que a gente vai fracassar. Só que o seu sucesso ou não de vencer os seus medos está na tua decisão de qual voz você vai aumentar. Aquela voz que te diz é assim mesmo, você tá no caminho, você tá conseguindo, ou aquela voz do medo que te coloca para baixo, que te diz que você não tá sendo capaz, que não vai dar certo. Você que tem que decidir qual voz você vai aumentar o volume, porque as duas vão existir simultaneamente e você que precisa fazer coisas para se dar provas de que aquela voz está sendo real. Por exemplo, você só vai começar a confiar na sua capacidade, confiar que você está conseguindo, quando você começar a decidir se expor a esses medos, né? Quando você começar a se dar pequenas provas diárias de que você está conseguindo. Assim que se constrói essa confiança. E seus dias, a partir de hoje, devem ser devotados à construção da sua confiança. Porque só quando você consegue confiar minimamente em você, você consegue dar esses passos maiores de coragem. Por que eu decidi começar a correr? Por que eu decidi começar a fazer muita musculação não, né? Mas pegar mais pesado na musculação? Porque, cara, ali eu consigo olhar para as minhas vozes com muita mais clareza. A minha mente tenta me sabotar do primeiro ao último quilômetro que eu corro. A minha mente diz que tá tudo errado no joelho, que tá tudo errado na barriga, que tá doendo aqui a cabeça, que o cabelo tá voando, que tem que parar, sabe? É muita voz que a mente fala que não é nada verdade, sabe? Tá tudo certo, só tá correndo. Dói porque é desconfortável, dói porque tu tá avançando, dói porque tem que doer, entendeu? A gente precisa passar por certas dores para conseguir crescer. Então, cara, comece a fazer coisas que estão sob o teu controle para começar a te dar essas provas de que você está sendo capaz. Para que você consiga aumentar o volume da voz que te ajuda a crescer, daquela voz que diz assim, que assim quando aquela outra voz negativa vier para você e te disser não, tu não vai conseguir, tu vai dizer não, mas eu já consegui, olha só. Já tá dando certo, não tá vendo? Sai daqui, entendeu? É nesse sentido, você tem que começar a se ajudar. E isso é um processo. E não existe nenhum processo que começa lá em cima. Para você fazer coisas grandiosas, você precisa começar a fazer o básico que está sob o teu controle. Por que eu comecei ano passado investindo muito tempo, dedicação e esforço, lapidando questões da minha rotina, questões da minha vida pessoal? Eu preciso desenvolver o hábito do estudo, eu preciso me alimentar bem, me exercitar, me estabilizar direito ali no meu trabalho, porque é uma necessidade, mas nada muito grandioso. Por quê? Porque o básico precisa ser bem feito, precisa começar por algum lugar, precisa começar pelo que está no teu comando. Se tu não consegue lidar com o básico da sua vida, como você quer conseguir coisas grandiosas? Comece lidando com o que está sob o teu controle e é um passo de cada vez. Hoje mesmo eu tô conseguindo construir certa confiança depois de 3 anos criando conteúdo para investir tempo em alguns projetos que me dão muito medo. E o medo sempre vai existir se você quiser progredir. Quanto maior for a tua causa, maior vai ser o medo. Porque você vai ter que se quebrantar em muitas questões, sabe? Lidar com muitas crenças. Cada degrau que tu vai subindo vão ser novos medos, vão ser novas crenças que tu vai lidar, vão ser novos desafios. Mas, ao mesmo tempo que vai ser desconfortável, você vai
se desenvolver nesses novos desafios. Você vai ter a oportunidade de desenvolver habilidades e construir um caráter de uma pessoa que consegue lidar com situações diferentes. Tudo tem um começo, e se eu fosse você, eu começaria a me dar essas pequenas provas, porque no longo prazo elas só vão aumentar. Eu sei que é difícil, no vídeo anterior eu falei um pouco melhor sobre confiança e talvez seja muito legal você assistir ele, mas essas pequenas provas que você vai se dando vão construindo essa confiança de que você vai conseguir ter uma boa conduta da próxima vez. E além disso, se dedique constantemente ao hábito da leitura, leia, devore os livros, veja, aprenda com quem pode te ensinar, porque nós não somos donos de nenhuma verdade, nossas crenças são muito limitantes e essa é a verdade, nós somos isso e o mundo é isso, então tudo que a gente não sabe está nos impedindo de chegar a um lugar que a gente quer chegar, basicamente. Existem muitas coisas que você precisa aprender e você precisa ser humilde para entender que, cara, do jeito que você faz, te trouxe até onde tu tá. Então, tu precisa buscar novas formas de chegar a um lugar novo. E esse processo não significa que ele vai ser ruim, que vai ser, degradante para você. Muito pelo contrário. A grande maioria das pessoas, elas buscam felicidade naquilo que as trazem prazer agora. Só que eu gosto de dizer que os bons hábitos, os hábitos que nos fazem crescer, eles nos trazem desconforto agora, mas no longo prazo eles nos levam a viver uma vida mais confortável, uma vida melhor, uma vida mais segura, uma vida mais leve. E os maus hábitos, eles são confortáveis, são bons, são prazerosos agora, mas nos levam a viver esse desconforto depois. Consequências que a gente não quer viver. Doenças. Quem não entende a responsabilidade que tem de cuidar do seu corpo agora, talvez não queira encarar as consequências que vai ter depois. É prazeroso agora, comer o que você quiser, não se exercitar, não ler, mas as consequências vão vir depois. Então, a gente precisa entender que essa utopia de felicidade não existe, essa felicidade da Netflix de que você vai poder viver numa praia sem nenhuma responsabilidade, livre de, sei lá, ter que fazer qualquer coisa, que vai poder fazer o que você quiser. Não existe, gente. Isso é uma realidade que a cultura, a sociedade colocou na sua cabeça, mas o que realmente vai te trazer felicidade é você perceber e entender que você tá crescendo, de você se ver vencendo a si mesmo, sabe? De ver você quebrantando a si mesmo e construindo um caráter que você se admira, construindo realidades, resultados que você se admira, construir uma família, construir um bom relacionamento, construir bons resultados no trabalho, conseguir construir de repente até a sua própria empresa, sabe? Quem te disse que você não pode fazer isso? Quem disse não é pra ti? É que as pessoas não querem viver o processo das coisas e aí elas acham que é para algumas e não para elas, que elas são assim e não que elas estão assim. Tudo se constrói, tudo se aprende, tudo se desenvolve. No final, eu vou recomendar uns livros que vão ajudar vocês a entender isso. Mas essa é a questão. Para de superestimar as pessoas. Cara, se tu olhar para o teu redor, tudo que tem ali foi construído, alguém inventou. Alguém criou isso ali, alguém viveu esse desconforto de criar, que no fim não foi um desconforto porque a pessoa estava muito envolvida, sabe? Grandes gênios, quem criou o smartphone, quem criou a internet, quem criou a NASA, sei lá. Essas coisas, pessoas criaram. Essa é a capacidade que você pode ter. Você entendeu? Quem corre 42 quilômetros, você também pode correr 42 quilômetros, sabe? Você só precisa se condicionar, se lapidar, se aprender. Entende? Existe estratégia, existe um caminho. Qual caminho é esse? Você só vai aprender fazendo. Vai doer, vai ser ruim, vai cair, vai levantar? Vai. Mas tem que passar. Você não pode querer viver o resultado sem viver o processo. Uma vida sustentada pelas tuas vontades não tem um propósito, sabe? Ela vai te levar sempre a cobrir essas insatisfações com prazeres momentâneos que não vão te trazer prazer para sempre, sabe? Uma realização de fato. Então, quando tu começa a ler e a aprender sobre isso, tu percebe que todo mundo mesmo, tem muitas disfuncionalidades em si mesmo e que tem que trabalhar. Meu maior objetivo com a minha vida é construir uma vida mais funcional, uma vida com mais propósito, com mais realização, mais leve, saudável. Só que, existe um preço para pagar. E esse preço é desconfortável, mas é um preço que eu prefiro ao invés de viver as consequências de não ser uma pessoa disciplinada, sabe?
Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre esse ciclo de frustração, porque ele é muito óbvio, assim. Você se depara com medo, você não quer enfrentá-lo, e aí você busca algum prazer para suprir essa necessidade de aprovação, essa necessidade de estar mais tranquilo consigo mesma. Você tem esse prazer no momento, mas, consequentemente, depois, a realidade é sempre a mesma. Você está insatisfeito. O que tu vai começar a fazer para não estar mais insatisfeito? E essa é a responsabilidade de todo ser humano aqui na Terra, de assumir com as suas responsabilidades e se tornar um ser humano cada dia melhor, independente do que você viveu, do que você passou, do que você já teve que lidar na sua vida. Você pode decidir agora usar isso como base para te fazer aprender, como base para te olhar e perceber o que você pode melhorar dentro disso, o que você pode fazer para tomar uma boa conduta da próxima vez que isso acontecer, de repente, como você pode lidar com essa circunstância de uma forma melhor, que venha levar os teus dias a ter um bom resultado. Que ações vão me levar a usar dessa situação para me fazer crescer? Porque no final das contas, cavar mais o buraco, perder mais tempo, é uma escolha, mas você pode escolher também tomar uma boa decisão, agir de uma forma que venha te dar orgulho, de uma forma que te faça crescer, de uma forma que te leve a um bom caminho de agora em diante, sabe? Eu gosto de dizer que não existe fracasso, existe quem desistiu de tentar, porque a vida é composta de tentativas. Você erra, você aprende, você melhora. Ou você erra e se sente um fracassado e se coloca num buraco. Então, você precisa decidir qual caminho você quer trilhar, sabe? Eu não posso te dizer pra fazer nada, não posso te obrigar a fazer nada. Eu só tô compartilhando a visão que eu tenho pra me ajudar a chegar num lugar melhor daqui no futuro. Porque eu sei que eu não tenho controle do que o meu futuro me aguarda, sabe? Mas eu tenho controle da minha responsabilidade. Eu tenho comando sobre a minha parte. Qual é a minha parte? Eu tô fazendo essa parte? Eu tô conseguindo fazer o que eu posso comandar, o que eu posso controlar? Eu tô... se eu quero chegar num lugar, eu tô fazendo o que eu posso fazer para chegar nesse lugar? Então, essas são perguntas importantes a serem feitas. E, gente, tem uma verdade que eu preciso contar para vocês, que todo mundo deveria parar e refletir um bom tempo sobre isso, e isso talvez te deixe um pouco ansioso. Mas sabe, será que daqui a uns anos tu não vai se perguntar: será que é isso que eu deveria estar vivendo? Será que é esse o lugar que eu deveria estar? Será que é isso que eu deveria estar fazendo? Não se permita chegar nesse ponto de se perguntar sobre isso, de viver um futuro que você não conhece o seu potencial. Eu acho que esse é o meu maior medo, na verdade. E eu falo isso rindo, mas é bem profundo, sabe? Porque é rindo de nervoso mesmo. Se você parar pra pensar no quão ruim vai ser você não conhecer o seu potencial, você só tem um tempo bem curto, na verdade, para conhecer isso. E não é justo com a sua própria vida que você não comece a fazer isso quanto antes, a vencer a si mesmo quanto antes. Eu não quero que isso aconteça comigo, sabe? E eu quero que você consiga desfrutar do mesmo. Não se coloque patamares abaixo de pessoas. Não deixe que os seus medos falem mais alto do que as suas virtudes. Não deixe que as suas vontades gritem mais alto, comandem mais a sua vida do que o teu propósito, do que o que você realmente deveria estar fazendo. E na prática, gente, eu lido com isso de uma forma bem lógica, na verdade. Não deixe que você pare para pensar tanto assim quando você tem que fazer essas coisas desconfortáveis. Simplesmente faça. Essa é a maturidade que tu tem que desenvolver. Acolha o medo que tu tá sentindo, entenda que sim, é verdade, vai dar trabalho, sim, é verdade, vai doer, sim, é verdade, vai ser difícil, mas esse é o desgaste necessário para que você cresça. Esse é o processo. E isso liberta. Isso te faz viver o que você quer viver. Uma criança faz o que dá vontade, um adulto faz o que precisa ser feito para chegar no lugar que ela quer chegar. Às vezes a gente simplesmente precisa desligar essa tagarelice que a nossa mente começa a entrar e fazer as coisas que precisam ser feitas, e sentar a bunda na cadeira e fazer, vencer essa resistência inicial, porque depois que a gente começa, a gente continua,
A gente entra num flow depois que a gente vence o desconforto inicial de fazer algumas coisas na vida por um longo período de tempo, sei lá, vai ser desconfortável por 3 meses você tentar ler. Mas depois desses 3 meses que você tentou ler, não conseguiu, fracassou, voltou, retomou, sabe esse processo? Você consegue tornar isso mais automático, você consegue se dar oportunidades de lapidar esse comportamento, de facilitar o comportamento que você quer desenvolver, enfim, é um processo. Quem assiste meus vídeos sabe sobre isso, já tem vídeos sobre constância, já tem vídeos sobre inúmeros desses temas, sobre processo, enfim, rotina, hábitos. E um conselho final, assim, um conselho de amiga que eu quero te dar às vezes, quando você só muda o quando você faz as coisas mais desconfortáveis, já torna a sua vida um bocado mais leve. Se tu deixa as tuas prioridades pra noite, quando você tá cansado, você vai procrastinar. Você vai deixar pra depois. Você precisa mudar essa narrativa mental nesse sentido de, cara, se tu deixa pra depois, tu vai falhar e tu vai continuar sempre com esse peso de eu tenho que fazer essas coisas, sabe? E eu não consigo. Então coloca pro início do dia, faz aquilo, sabe? Define no máximo 3 prioridades no teu dia e faz aquilo, encara aquilo e dá o teu melhor e se sinta livre e bem assim para descansar. Descanse com leveza. Durma o sono dos justos, de que você fez o que precisava ser feito. E como prometido, vou recomendar alguns livros para vocês que me ajudaram muito nesse processo. Esses 2, basicamente, vão te libertar desse mindset fixo, dessa mentalidade de que você não consegue crescer, que você não pode avançar, de processos. Realmente, aqui vai te ajudar mais com relação aos medos, te ajudar a entender as formas boas de se pensar durante esse processo. Esse daqui é mais sobre mentalidade de crescimento mesmo, e esse daqui, limites internos, é um que você vai chorar bastante. Eu rabisquei esse livro aqui inteiro, assim, porque ele me trouxe muitos quebrantamentos, muitas libertações de mostrar que tá tudo bem tu sentir o que tu sente, sabe? Ele traz à tona as tuas resistências e ele mostra como passar por cima delas, como fazer o que precisa ser feito mesmo com elas ali na tua cara. Então, basicamente, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha agregado na tua vida de alguma forma, que eu tenha comunicado direito, eu tô realmente aprendendo essa habilidade, que é algo que eu preciso encarar. É desconfortável pra mim também estar aqui gravando vídeo, porque eu também muitas vezes acredito que eu não sou capaz, que eu não sou boa nisso, mas eu sei que se eu fizer, eu vou me tornar um pouco melhor do que o vídeo anterior e cada dia eu vou crescendo mais. Então, é sobre isso. Eu estar aqui já é eu estar vencendo medos, eu estar vencendo o desconfortável. E eu me sinto muito bem depois por ter feito isso. E, ao mesmo tempo, contribuído na vida de vocês. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo para o YouTube entender que é um conteúdo relevante. Compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você gostou, o que você vai começar a fazer a partir de hoje para mudar essa circunstância na tua vida, que eu quero muito saber. Enfim, um beijo e até o próximo vídeo.